E na minha casa, meu pai e minha mãe, eles sempre incentivaram a educação. É meio jargão, a gente já ouviu isso muitas vezes, mas é aquela questão que a gente escuta assim, olha, filha, filho, a única coisa que eu posso deixar para vocês é a educação. E de fato, é isso que eles deixaram para a gente, é isso que eles sempre conversaram com a gente, o quanto a educação, a leitura, a vontade a curiosidade, a vontade de buscar novos conhecimentos, o quanto isso poderia transformar as nossas vidas. E a minha vida foi transformada pela educação. Eu sou a Daniele Gomiero, sou diretora de comunicação e responsabilidade social da Claro Brasil e também sou vice-presidente de projetos do Instituto Net Claro Embratel. Bom, eu sou a filha mais velha, eu tenho um irmão mais novo e a minha vida foi transformada pela educação. Estudei muito, filha mais velha, como disse, sempre muito responsável, então era aquela que gostava de estudar, gostava de ouvir, sempre gostei muito de humanas, de história. Isso explica um pouco do porquê que eu faço o que eu faço hoje, inclusive. E aí, assim, eu viajava, eu sonhava nas minhas aulas de história com mitologia, com a história romana, com tudo que vinha junto com isso e, assim, era um mundo para mim de descobertas e possibilidades. As minhas leituras, inclusive, nessa época de infância, elas sempre foram muito para esse universo da mitologia grega. Depois, mais para frente, eu fui fazer psicologia e a minha tese de psicologia, no final do curso, foi sobre transtornos alimentares, mas embasado na mitologia grega. Voltando um pouco ali na questão do pai e da mãe, sempre foi muito rica, muito profunda. A minha mãe é uma mulher que terminou o ensino médio e ela se transformou em uma contadora de histórias na creche que ela trabalhava. Ela sempre foi funcionária pública, municipal, e ela criou, além das atividades que ela tinha lá na creche com as crianças, ela idealizou uma nova função e uma nova atividade para ela. Ninguém pediu isso para ela, mas ela quis. E aí ela criou todo um universo de contação de histórias. Ela fazia isso com as crianças, parte do trabalho dela. Ela foi premiada, inclusive, na prefeitura por essa iniciativa, foi reconhecida. E mais para frente, depois de um tempo, ela falou, filha, eu quero escrever um livro. E aí eu falei, mãe, escreve, que história você quer contar? Eu quero contar a sua história e a história do seu irmão. E aí ela escreveu o livro, ela desenhou, ela fez as imagens do livro. É um livro caseiro, mas é um livro que vai ficar para sempre nas nossas memórias. A mitologia sempre trouxe para mim a possibilidade da reflexão. Não é muito concreto, né, aquilo que a gente aprende. Então você tem que buscar naquelas histórias as histórias presentes. O que eu quero dizer? O que acontece hoje comigo, ou o que aconteceu comigo no passado, que a mitologia de alguma forma pode embasar. E isso me ajudou muito na minha formação humana. Então, eu sempre busquei essas relações, eu sempre busquei fazer essas analogias, essas reflexões. E por isso que eu fiz a minha tese na psicologia, usando a história da mitologia e usando a questão da autoestima, a questão egóica e aí outros assuntos que a gente poderia trazer para cá. Mas essa análise, que é uma análise tão profunda de histórias tão distantes da gente hoje, elas ainda são muito presentes. A educação, o hábito da leitura e tudo que vem nesse universo, né, da educação, um deles é o hábito da leitura, eu acho que de fato é o que transforma as pessoas, né? De novo, pode parecer meio que repetido, a gente fala isso, a gente escuta muito isso, mas é de fato o que muda, é o que transforma. E eu acho que assim, a gente está vivendo um universo, um mundo, um tempo muito difícil. Tem um lado positivo, e eu sempre acredito que tem um lado positivo das coisas, assim. O lado positivo é que as pessoas elas estão descobrindo que elas precisam se aprofundar, elas precisam estudar, elas precisam ler,
Elas precisam entender daquilo que elas estão falando. Eu acredito muito no poder do diálogo, isso também vem da minha base, também vem da minha família, também vem da minha formação. E é isso que eu uso hoje, inclusive, como profissional, nos projetos que nós temos, nas atividades, nas iniciativas que temos com os jovens, que sim, precisam participar politicamente, ativamente, socialmente, dessas discussões tão ricas e tão caras para o nosso país. Mas a gente consegue fazer isso quando a gente consegue se dedicar à leitura, a ler ou ouvir a opinião de outras pessoas, a entender o ponto de vista de outras pessoas, e a gente não faz isso em 1 minuto, em 2 minutos. A gente faz isso quando a gente quer realmente entender o que o outro está dizendo, o que o outro está falando, e essa escuta, ela é muito importante. Não adianta só eu ter a voz, né? A gente tem que, inclusive, compartilhar essas vozes, compartilhar essas escutas para que a gente tenha um país, um mundo muito melhor. E eu acho que a gente está indo por esse caminho. Eu acho que a gente passou por etapas, a gente passa por essas discussões, acho que isso faz parte do nosso próprio amadurecimento. Mas eu sou otimista, eu acho que as pessoas estão começando a entender que se ficar nessa discussão rasa, a gente não vai chegar a lugar nenhum. E eu acho que os jovens, eles têm uma grande possibilidade de transformar, e eu vejo que eles estão muito engajados e que eles podem fazer realmente a diferença. E não só os jovens, tá? Eu acho que a gente adulto, criança, idosos, todos nós, porque a gente também coloca muita responsabilidade só no jovem no amanhã, e a gente pode fazer a diferença hoje. Como a gente acredita muito a gente, que eu digo aqui o Instituto, o meu trabalho, as pessoas e a equipe que trabalha aqui comigo, a gente acredita no poder do diálogo. E a gente promove encontros com os jovens. A gente fez o último agora em fevereiro, no Rio de Janeiro. A gente reuniu 37 jovens de várias comunidades do Rio de Janeiro para que eles tivessem um momento de construção daquilo que eles desejam, daquilo que eles sonham, do que eles desejam e do que eles sonham para um mundo melhor. E mais do que um mundo melhor, na verdade, para um futuro sustentável, né? O que é esse futuro sustentável? Como eu pratico esse futuro sustentável, né? E aí a gente foi um grande encontro, foi um encontro que superou todas as nossas expectativas. Tivemos toda uma condução de grupo ali com esses jovens para que eles pudessem se sentir preparados para discutir os temas. Esses temas eles foram todos embasados nos ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é uma agenda até 2030, uma agenda global, mundial, super importante e que a gente acredita, né? A gente trabalha por essas ODS também. E esses jovens eles se aprofundaram e eles criaram 3 grandes manifestos, onde eles contaram e colocaram ali através de poesia, através de falas, aquilo que eles querem. O que eles querem? Eles querem o que todos nós queremos, né? Só que quando a gente escuta a voz do jovem, é uma voz potente, é uma voz que traz uma verdade, que traz uma legitimidade, que talvez esteja menos corrompida, né? Ou esteja menos enviesada. E esses jovens, eles querem os mesmos, eles querem os direitos iguais, eles querem serem respeitados, eles querem casa, eles querem educação, eles querem segurança, tudo o que a gente quer. Mas o peso deles, eles descobrirem isso, eles poderem falar sobre isso e trazer o próprio repertório para esse momento, faz toda a diferença. O impacto no adulto é diferente quando a gente escuta ou quando a gente vê um jovem se apropriando daquilo e colocando aquilo como um ato político, um ato social. E isso com muito respeito, de novo, ouvindo várias opiniões, porque eram grupos muito diversos, de realidades diferentes, e eles construíram isso juntos, o que significa que é possível. É possível ouvir, eu compreender o ponto de vista do outro e criar algo muito melhor e que de fato tenha uma representatividade para eles e para a gente, né? Ou para todos nós, na verdade. Eu não gosto muito dessa coisa do eu e eles. Eu acho que a gente está falando de coisas que nos afetam no dia a dia. Todos nós somos afetados por isso. Bom, o Audiolivros é um projeto extremamente disruptivo.
E é isso que a gente está falando. A gente está falando o tempo todo de pensar diferente, de sair da caixa, de inovar na educação usando a tecnologia. E eu acho que o audiolivro traz isso. Ele traz a possibilidade de absorver conhecimento aonde quer que eu esteja, aonde quer que eu vá. O audiolivro ele traz essa mudança de comportamento. Na verdade, é uma mudança de comportamento, uma mudança de cultura e que quebra essa história de ai, poxa, esqueci o livro. Ah, poxa, aqui não é um bom lugar. Ah, aqui eu não consigo ler. Ah, aqui... Não, agora eu posso escutar. Eu posso absorver conhecimento, conhecer outras histórias em qualquer lugar, em qualquer cantinho que eu estiver, em qualquer momento. E isso é sensacional. Acessem o Clube Digital de Leitura. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Vocês vão ler, vocês vão ouvir, vocês vão ter contato com um universo de possibilidades, de conhecimento, de outras opiniões, outras visões de mundo. E isso é muito bom. E, de novo, é uma forma diferente e você vai acessar da onde você estiver. Você vai ler ouvindo. Isso é muito bacana, é muito legal e é muito bom poder fazer parte disso, na verdade. Então eu convido todos vocês a acessarem o Clube Digital de Leitura.